A gente vai passar por todos esses tópicos aqui: posts e páginas, menus, widgets, custom post types, taxonomias, links permanentes, plugins e temas. É bastante coisa, mas algumas coisas são bem parecidas. Primeira coisa, vou falar de posts. Todo mundo já criou ou editou algum post aqui? Imagino, Sim, sim. Sim. imagino que sim por conta do Wiki, né? Então, até mostrando para vocês aqui, eu estou com uma instalação do WordPress aqui vazia que eu fiz. Não está mais vazia, né? Aqui quando a gente abre o painel do WordPress, a gente vai ter aqui algumas funções, né? O básico dele é trazer um dashboard de início, que ele traz algumas coisas aqui, padrões, como status diagnóstico, que gera muitas dúvidas com clientes. Aqui ele tem um geral do seu post, do seu WordPress, quantos posts tem, qual é a versão, qual é o tema. Ele sempre dá alertas também de atualização, como está aparecendo aqui agora. Isso quando eu estou logado como administrador, né? E aqui no menu lateral eu tenho as seções do painel, que são basicamente os recursos que eu listei lá na apresentação. Posts fica aqui, né? A gente então pode editar os posts. Só explicando aqui com detalhes, né? O que basicamente se usa mais nos posts? A gente tem o editor de conteúdo, que agora se usa o Gutenberg. Não sei se todos usaram o editor clássico e agora estão no Gutenberg. Como é que é isso para vocês? Mas eu vou mostrar aqui já essa versão com o Gutenberg. Então, eu vou clicar aqui para adicionar um post novo, por exemplo. Ele já abre uma interface bem mais limpa do que as versões anteriores. Eu saio daquela tela padrão do WordPress com o menu aqui e tenho uma tela limpa para trabalhar meu conteúdo. Esse aqui já é o editor de blocos do Gutenberg. Então aqui eu vou colocar o título do post, né? Título do post. E aqui embaixo eu posso colocar blocos à vontade. Então ou clicando aqui em cima, ou aqui do lado ele me dá um atalho também. E aqui eu posso escolher, né? Qual que é a grande diferença que eu tenho do clássico para o Gutenberg? Aqui eu posso trabalhar colunas, por exemplo. Então, vou pegar aqui colunas. Eu quero criar um trecho com duas colunas, metade e metade. E eu vou colocar o que eu quiser aqui. Quero colocar um vídeo aqui na esquerda e um texto na direita. Ele vai permitir eu fazer isso. Essa aqui é a grande diferença, né, do Gutenberg para o editor clássico. Além disso, né, você tem aqui uma série de blocos padrões que ele traz, mas você pode também instalar plugins que trazem mais blocos, né? Eu até instalei aqui um, um plugin muito conhecido que é o Atomic Blocks. E ele permite eu já trazer vários layouts prontos, estão vendo? Olha só que bacana, já trouxe aqui vários layouts prontos e é tudo assim nativo do Gutenberg com a extensão desse plugin. Eu não estou usando aqui nenhum plugin adicional de Visual Composer que acaba deixando meu site pesado. Então é bem interessante isso aqui. Essa edição aqui, ela vale tanto para posts como páginas, tá? Então, o editor de conteúdo, eu até mostro aqui sobre as páginas, ó, o editor de conteúdo é exatamente o mesmo de páginas. Então, a grande diferença, eu vou mostrar logo a seguir nas páginas, é que nas páginas eu tenho dado o tema que eu esteja utilizando, eu posso ter um modelo de página pré-definido. E aí o tema já vai trazer uma roupagem diferente. Além do conteúdo, que a gente vai diagramar aqui com esses blocos, a gente tem aqui alguns pontos importantes, né, do post. Primeira coisa é a visibilidade dele, se ele é público, se ele é privado, se ele é produzido por senha. Isso já é um recurso nativo do WordPress, então se eu salvar como privado, só quem fazer login com esse nível de acesso vai conseguir visualizar. Se eu deixar protegido por senha, ele vai criar um campo automático. E aí assim, vou colocar aqui a senha 123. Vai aparecer um campozinho para o usuário digitar a senha para poder visualizar. Então é uma forma simples que o WordPress tem já de fechar esse conteúdo. Além disso, eu posso aqui agendar a publicação futuramente. Então, aqui ele tá, publicar imediatamente. Eu posso clicar aqui, não quero, eu quero no domingo. Domingo eu escolho a data e a hora. Eu quero domingo às 5 horas da tarde. Então, às 5 p.m. Ok, ele vai publicar nesse horário. Vocês podem ver que o botão aqui muda de publicar para agendar. Se eu voltar para a data atual, hoje é
Pera aí. Tô perdido no tempo já. Hoje é dia 15, tá. Às 4h37, que é a hora atual. Ok, eu já vira publicar. Beleza? Então, aqui é o recurso que eu tenho de agendamento. Outras questões que a gente tem aqui nos posts são categorias e tags. As categorias, vou até voltar aqui no nível anterior. Perdão, estava nessa tela. A gente vai ter aqui, na hora que eu estou listando todos os posts, ele tem aqui para mim, ó, quais são as categorias que eu estou usando em cada post, tá vendo? Um post pode estar em mais de uma categoria, não é necessário, não é obrigatório ter só uma. E eu posso manipular essas categorias aqui nesse menu, ó, posts, categorias. E aqui eu vejo as categorias criadas. Por padrão, o WordPress sempre tem uma categoria base. Quando você instala ali, cria essa sem categoria ou uncategorized, que aqui está em inglês. Isso aqui é a categoria padrão. Às vezes alguém instala o WordPress e esquece de criar categoria e fica lá essa categoria sem categoria como padrão marcado em vários posts. Então você pode vir aqui e editar esse nome ou até mesmo mudar. Aqui nas configurações geral, a gente tem aqui, não, perdão, acho que é escrita. Aqui eu tenho a categoria padrão. Ó, a padrão agora eu quero que seja dicas de WordPress. Beleza, o que vai acontecer? Na hora que eu criar um post novo, ele já vai, se eu salvar sem marcar nada, por exemplo, teste de post. Teste, olha, não tem nada marcado de categoria. Estão vendo? Na hora que eu publicar, ele já vai marcar automaticamente aqui a categoria dicas de WordPress, tá vendo? Porque é a padrão que eu defini. Como eu falei, categorias pode ter um ou mais, né? Você pode tanto criar lá pelo painel ou também aqui pelo painel do post. Posso vir aqui e criar uma nova categoria, à vontade. E ela também permite uma hierarquia, né? Então eu posso, por exemplo, vou criar aqui, ó, tecnologia, é a categoria principal. Agora eu posso criar smartphones. Eu vou colocar ela embaixo de tecnologia. Vou criar também outra aqui, vou criar laptops. Também vou criar embaixo de tecnologia. Então aqui ele já vai criando a hierarquia, tá vendo? Então aqui eu posso ir mapeando isso para organizar a hierarquia dos meus posts. Beleza? Isso aqui não existe uma regra, né? Na verdade, quem define como vai ficar isso aqui é o estrategista de conteúdo do portal, do blog que está sendo trabalhado. Mas é um recurso que a gente pode usar aqui. Uma coisa importante aqui, deixa eu voltar aqui para o post, para o site público para vocês entenderem. Aqui eu criei um blog, vou abrir aqui esse post. Esse post ele está sendo exibido na íntegra aqui e aqui no final ele tem um link da categoria, tá vendo? Cada categoria ou até tag ele gera uma página única. Então isso que é o bacana. Então se eu criei, por exemplo, lá a categoria tecnologia e depois criar uma subcategoria chamada smartphones, eu vou ter um URL única para categoria tecnologia, que vai mostrar todos os posts de tecnologia, incluindo as subcategorias, e depois eu posso clicar na navegação única dos smartphones, por exemplo, daí ele vai trazer todos os posts somente de smartphones. Então você vai criando páginas, né? Isso aqui para uma estratégia de conteúdo, de organização e também de posicionamento depois no Google, ajuda muito. Isso é uma das grandes vantagens do WordPress, de criar essa hierarquia toda, né, de posts. Perfeito. Depois a gente tem as tags. As tags é algo bem similar às categorias. Então, aqui eu posso adicionar tags à vontade também. Obviamente que quando você está construindo, você precisa pensar estrategicamente tanto em categorias como tags, para não deixar aquela bagunça, né? Aquele blog com um monte de categorias e tags que não fazem sentido. Geralmente se usa categorias para assuntos principais, que você consegue montar assim, um editorial que faça sentido para o seu portal. As tags você usa para linkar assuntos específicos de posts diferentes. Vou dar um exemplo.
Imagina num portal de conteúdo abrangente, como Terra, por exemplo. Você tem lá uma tag, você tem uma categoria de esportes, você tem uma categoria policial. Mas de repente você tem um jogador de futebol que saiu na categoria policial, porque ele foi pego lá com um crime. Você pode criar uma tag para vincular para linkar aqueles posts. Então imagina lá, o Robinho foi condenado na Itália por assédio. Esse post está na categoria policial, não está na categoria de esportes. Mas eu posso criar uma tag, por exemplo, uma tag Robinho, por exemplo, uma tag Seleção Brasileira, para vincular esses dois posts. E aí eu posso depois, você já deve ter visto aqueles blogs, esse aqui não tem de exemplo, mas que traz blocos ou aqui do lado ou embaixo, para mostrar conteúdos relacionados. Então as tags vão servir para isso, você conectar conteúdos diferentes, fazendo um vínculo entre eles, mesmo que não esteja vinculado assim a mesma categoria, né? Beleza? Alguma dúvida até então, pessoal? Não. Ok. Depois aqui a gente pode marcar também outro recurso muito usado aqui é a imagem destacada. Então, só lembrando, né? Tudo que a gente criar de conteúdo no post vai estar aqui nesse bloco principal. E aqui na área lateral a gente vai ter todos os atributos para a gente configurar o nosso post. Essa abinha aqui, documento, é o post em geral. E o bloco é sempre a configuração do bloco que eu estou selecionado. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar aqui uns atributos do bloco. Mas eu estou no título, não estou no bloco, por isso que não mostra nada. Se eu selecionar aqui, ó, selecionei esse bloco, ele mostrou os atributos do meu parágrafo. Se eu criar aqui um outro bloco diferente, deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma imagem. Ó, selecionei aqui, ele já mudou aqui na lateral. Ok? O documento, o que mais temos aqui que é muito usado é a imagem destacada. Aqui é a imagem que a gente vai usar em destaque nos posts, que aparece aqui nesse tema, ele exibe aqui em cima, mas também eu tenho a página índice, que mostra aqui todos os posts, tá vendo? Na home também mostra. Aqui ele traz aqui, está um pouco quebrado esse tema, mas não se preocupem com isso, porque é um tema de teste. Mas essas imagens que aparecem aqui vinculadas aos posts, são imagens que a gente marca aqui na imagem destacada. Beleza? Eu só vim aqui clicar, eu posso escolher uma imagem já publicada, vou selecionar aqui, ele vai marcar meu post. Feito isso, basta eu atualizar. Acho que até aqui é beabá para vocês, né? Outro ponto aqui importante é o link permanente. O que é o link permanente? Isso aqui por muito tempo foi um grande diferencial do WordPress. Hoje em dia é meio que padrão para todas as plataformas de sites, mas o WordPress ele traz essa URL amigável aqui, né? Não é... Antigamente eram poucos sistemas que tinham isso. Normal era você ter assim, interrogação post igual ao código do post. E aí ele carregaria o post. Já o WordPress ele sempre traz essa URL amigável, que você define qual é o padrão de URL. Quando você cria um post ou uma página, ele vai pegar automaticamente o título que você colocou aqui e vai criar esse link permanente, estão vendo? Chamado aqui de slug do post. Claro que eu posso editar. Ele gera automático, mas eu posso editar isso aqui se eu quiser. Isso não vai permitir, obviamente, slugs duplicados. Se eu já tenho um post com o mesmo nome, por exemplo, ó, esse aqui está dessa forma. Se eu tentar salvar com o mesmo, ele vai colocar um 2 na frente. Olha lá o que aconteceu, ele colocou um hífen 2. Por quê? Está duplicado. Então ele não consegue salvar duplicado, ele coloca um hífen 2, hífen 3 assim por diante na frente. Beleza? O link permanente existe ainda... Acho que eu vou falar isso mais adiante aqui em outro ponto. Eu queria falar só dos posts. Beleza. Falando de páginas, basicamente, a gente vai aqui no menu de páginas. O editor é exatamente igual dos posts, exatamente igual mesmo. O que a gente tem de diferença é que a gente não tem esses atributos de categorias e tags que não fazem sentido para os posts, mas a gente tem aqui os modelos de página, que é de acordo com o meu tema utilizado, ok? Então eu vou pegar aqui, vou criar uma página nova de teste. Nova página.
Podem ver que o bloco aqui é a mesma coisa, o editor de blocos, mas aqui as opções do meu documento são diferentes. Eu não tenho tags e categorias, mas eu tenho aqui as funções de visibilidade e quando eu quero publicar. Link permanente é a mesma coisa. E o que eu tenho aqui adicional, além da imagem destacada, eu tenho aqui os modelos de página. Esses modelos aqui, ó, são modelos de acordo com o meu tema. Então, se eu mudar aqui Page Builder, ele vai ter uma configuração específica do meu tema. Ele tem aqui, por exemplo, esse Full Width. Deixa eu mostrar para vocês a diferença dos dois. Teste de página. Vou publicar. Vamos ver como está essa página. Ó, a página está assim, ok? Eu vou mudar agora para modelo Full Width. Full Width é largura total. Vamos ver se o sistema vai mostrar algo diferente para a gente aqui. Olha, ele está ocupando a área toda agora, tá vendo que mudou um pouco a orientação. Como eu tenho pouco conteúdo aqui, acaba não fazendo diferença. Mas se eu colocasse aqui no meu bloco, talvez aqui uma cor de fundo, vou botar uma cor de fundo, talvez vai ficar mais evidente aqui a diferença. Ó, aqui eu ocupei toda a largura da página. E se eu voltar aqui escolher aqui um modelo padrão, ele está aqui no meio, porque um modelo padrão da página tem uma largura mais estreita. Isso aqui são funções. Quem define esses modelos é o tema, ok? Então, tem temas que tem vários modelos de página. Esse aqui é um tema bem básico, então por isso que eu tenho poucas variações. E claro que na hora que um desenvolvedor cria um tema e define esses modelos, ele vai criar regras específicas, né, para essa página. E aí a gente vai poder usar essas regras aqui na hora de construir a página. Beleza? Acho que quanto a isso está ok. Menus. A gente tem aqui no WordPress, a gente tem o menu aqui, aparência, e a gente tem algumas configurações. Um negócio que é bem legal são os menus. A gente consegue manipular o menu principal, que é esse aqui no topo, por exemplo, isso é um menu. Isso também é um recurso editável no WordPress, eu posso configurar ele à vontade. Então basta vir aqui, aparência, menus. E eu posso ter vários menus num site. Eu posso ter um menu aqui no topo, eu posso ter um menu no rodapé, eu posso criar um menu no sidebar, aqueles sites que tem um bloquinho aqui do lado. Tem temas que tem aquele menu superior, assim como no blog da IOG, por exemplo, né, aqui é um bom exemplo. A gente tem vários menus nesse blog da IOG. Eu tenho esse menu aqui em cima, eu tenho esse menu principal, e eu tenho também... Não, na verdade não tenho mais, a gente tirou. Tinha um menu aqui também embaixo, a gente não tem mais. Mas eu tenho aqui dois menus para editar nesse site. No nosso site aqui, de teste, a gente só tem um menu, que é o menu principal. Se eu tivesse mais de um, eu posso criar mais um se eu quiser, né? Posso vir aqui e criar um novo menu. Menu do rodapé, por exemplo. E vou aqui criar esse menu. O que vai acontecer? Na hora que eu vim aqui em aparência e selecionar menus, eu vou ter que primeiro ter atenção. Peraí, qual menu que eu quero editar? O menu principal. Aí você seleciona, aí ele vai carregar. Como que ele funciona basicamente? Aqui ele tem a estrutura do menu para você mover, editar. Então, quero mudar a ordem. Quero esse item primeiro, é só clicar e arrastar. Quero o blog primeiro. Ok. E basta eu salvar, ele já vai replicar a alteração. Então, eu coloquei o blog na frente, estão vendo? Agora, se eu quiser colocar mais itens, eu vou usar esse campo aqui da esquerda. Que aqui o WordPress vai me dar todos os recursos que eu tenho instalados, disponíveis para eu poder inserir. Uma dica do WordPress aqui é que ele tem isso aqui, opções de tela. Em toda tela que você está trabalhando no WordPress, ele vai ter isso. E aqui ele pode esconder ou habilitar algumas caixas de seleção. Então, por exemplo, vou botar as tags que não aparecia. Às vezes é comum um usuário vir com a dúvida, não consigo adicionar links personalizados ou categorias de produto, quando você tem categorias de produtos instaladas, né? Às vezes só está oculto aqui em cima. Só você vir aqui, ele já aparece na hora. Então, quero linkar aqui no meu menu a categoria Dicas de WordPress. O que eu faço? Clico aqui,
que ele traz os mais usados, mas eu posso ver tudo. Ele vai trazer uma lista grande se eu tiver uma lista grande de categorias, né? Ou de páginas, ou de posts. Basta eu clicar aqui e adicionar o menu. Olha, foi aqui. Ah, se eu quiser criar um submenu, basta eu arrastar ele. Eu quero jogar ele embaixo de blog. Ó, se eu colocar ele assim, ele vai estar do lado de blog. Agora, se eu arrastar ele um pouquinho para dentro, ele cria essa hierarquia aqui. Eu vou salvar. Eu vou visualizar aqui. Olha, ele já habilitou o submenu, estão vendo? Esse recurso de submenu, o tema precisa estar pronto para receber essa função. Tem casos que você faz isso aqui e se o tema não suportar, ele pode aparecer do lado de blog ou pode nem aparecer. Depende de como o tema está tratando isso. Mas a maioria dos temas suporta submenu, que é uma coisa bem básica. Beleza? Então assim, menus a gente pode fazer, criar e editar à vontade, adicionar posts, páginas ou qualquer coisa que a gente quiser. A gente pode adicionar links externos, que é um negócio interessante. Então às vezes o cliente quer colocar, quero colocar aqui um menu para o meu sistema. Então, quero linkar aqui o wiki da IOG. Então, é só colocar aqui o endereço completo. wiki2.iog.br e vou adicionar. Vai aparecer aqui. Eu vou salvar. Beleza. Tá aqui. Tá linkado. E o cliente fala, mas eu quero que esse link abra em aba anônima. O que a gente vai fazer? Vai abrir uma tarefa de desenvolvimento, porque hoje o WordPress não suporta isso nativamente. Então aqui nesse caso, tem temas que já vem com a configuração lá para abrir links externos à parte, mas isso não é muito comum. Isso a gente vai ter que programar aqui, ou programar uma função que permita isso, ou fazer automaticamente. Todos os links externos abrem em nova janela, porque ele não tem essa opção por padrão. Tem vários plugins que já trazem essa função para você poder configurar isso aqui. Já vou explicar nos plugins como funcionam essas instalações de recursos adicionais, beleza? Mas então ele permite a gente configurar recursos aqui, itens à vontade do menu. Obviamente que a gente vai sempre ter um limite visual aqui, né? Então, às vezes o usuário vai colocar um monte de coisas aqui. Por exemplo, vou colocar uns negócios grandes aqui. Vou salvar. O que vai acontecer? Vai quebrar o layout visualmente. Mas aqui é uma questão de espaço, né? Não é um bug do sistema. O sistema está quebrando a linha, incluindo os itens que a gente encaixou. Não é um bug do sistema. É falta de planejamento de layout ali, né? Para poder usar melhor o meu espaço. E menus com drop-down que a gente já viu. Ok. Vamos agora falar de widgets. O que são os widgets? Esse até é um recurso que já é muito antigo no WordPress, mas ele já está caindo em desuso. Vários temas já não usam mais, e é provável que ele vai ser descontinuado futuramente no WordPress. Já ouvi rumores disso. Mas eles ainda existem. Existem e a gente pode utilizá-los, né? Como que funciona? Cada tema ele vai ter, é bem parecido com a edição dos menus. A gente vai vir aqui em aparência, widgets. Para que servem esses widgets? São componentes que a gente vai exibir em algum setor da página. Cada tema vai ter os espaços pré-definidos de widgets. Esse tema específico que a gente está testando, ele tem aqui esses três espaços, ó. Footer coluna 1, footer coluna 2 e footer coluna 3. Footer é o rodapé. Então aqui ele permite eu colocar 3 colunas de conteúdos no rodapé. Então eu vou pegar, por exemplo, ó, aqui na esquerda ficam os widgets disponíveis. Então, como é que eu faço para usar isso? Eu quero colocar isso aqui na coluna do meio. Eu vou vir aqui e arrastar. Beleza? Aí cada widget vai ter alguma configuração já específica dele. Tem widgets que são específicos, são padrões do WordPress, como agenda, arquivos, comentários, categorias. São todos recursos padrões do WordPress já. Tem widgets que vêm junto com o tema. Tem widgets que você pode instalar mediante plugins, ele vai criar mais widgets para você. Mas também você pode customizar widgets modificando o código-fonte do tema ou criando um plugin para criar um widget específico. Quando que a gente faz isso, por exemplo? Era muito comum em portais antigamente você fazer integrações com, exibir cotação de moeda, exibir uma precisão do tempo,
ou exibir algum componente específico do cliente. Aí fazia essa necessidade de ou instalar um plugin que tivesse uma previsão do tempo, por exemplo, ou ainda a gente podia desenvolver específico. Às vezes o cliente quer consultar uma informação do sistema dele interno. Aí vai ter que ser um plugin específico. Depois que isso está instalado, ele fica disponível aqui. Até vou dar um exemplo para vocês aqui. Não tinha planejado, mas acho que vale a pena a gente pesquisar aqui Vamos ver se tem alguma coisa de previsão do tempo aqui. Aqui eu estou instalando um plugin, ok? Então ele tem aqui Vou pesquisar por widget clima. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Nossa, é muito antigo isso. Deixa eu pesquisar em inglês. A pesquisa em inglês às vezes é mais sucedida, tá? Para muitas coisas. Então, eu vou pegar aqui um plugin mais ou menos atualizado. Vou pegar esse aqui mesmo. Eu vou instalar, vou ativar. Acho que já vai ter ativado para mim aqui um componente disso. Ó, já está aqui, ó. Weather Atlas Widget, estão vendo? Então agora eu posso vir aqui e ativar. Ó, vai aparecer aqui Nova York, o padrão dele, ok. Eu vou salvar o padrão, isso são configurações específicas desse widget que eu instalei o plugin, ok? Não tem nada padrão do WordPress aqui, isso aqui é um componente específico desse plugin. Se eu vou fazer a configuração básica daqui e vou salvar, ele deve aparecer na primeira coluna do rodapé. Tá aqui, ó. Vocês lembram que eu tinha colocado categorias no meio? Coloquei agora aqui esse widget de previsão do tempo. Beleza? Viram como é fácil, né? Você vai lá, coloca um recurso novo. Oi? Posso interromper? Claro. Uma dúvida, por exemplo, mas se não tivesse o widget, né, e eu ainda Uhum. assim quisesse incluir esse recurso, como que eu deveria fazer? Ele seria um quê daí? Então vamos dar um exemplo. Você quer colocar onde, por exemplo, esse Ah, recurso? por exemplo, ali no rodapé, colocar o recurso de tempo. Se não fosse o widget, né, como tu falou que pode ser clicar em desuso mesmo, o que que eu colocaria daí no lugar Então, nesse para poder... caso, aí você não teria, você como, eu tô dando um overview aqui como no ponto de vista de usuário do painel, né? Que a gente pode Tá. editar e customizar através do painel. Se você não tem essa opção de exibir isso aqui no rodapé, via widget, você vai ter que codificar o seu tema, fazer uma extensão do tema para permitir isso. Aí já vai envolver desenvolvimento. Ah, Então, tá. isso Mas daí acontece, seria né? customizada. Se não tiver o widget, por exemplo, eu tenho que fazer uma coisa customizada Isso, para o meu tema. exatamente. Uma coisa que você Tá. pode fazer é, quero exibir no final da homepage. Você hoje tem acesso a, como a página é editável via blocos, você Uhum. pode vir aqui, ó, vou editar a página e pode colocar, né? Ah, quero colocar no final. Então, ó, vamos dar um exemplo. Quero colocar aqui colunas. Vou deixar aqui, ó, 3 colunas. Ok. Eu não sei se esse widget cria aqui um bloco, mas vamos ver se ele criou. Se ele está disponível. Ó, não está disponível. A dúvida é mais no sentido assim, ó, porque se eu uso o widget, eles vão cair em desuso, o que que vem para substituir, entendeu? A ideia é que tudo seja editado através de blocos. Eu não tenho essa resposta ainda porque é algo que está ainda em discussão, né, no time de desenvolvimento do WordPress. Eu não sei o Ah, que vai substituir por completo. Existe, na verdade, os temas eles estão usando hoje esse menu aqui, ó, aparência personalizar. uhum, Então é provável que muitas funções vão ficar customizáveis por aqui. Então tudo que está aqui no aparência personalizar, deixa eu voltar, só para vocês entenderem, aparência personalizar. Tudo que aparece aqui são recursos do próprio tema. O tema que tem que deixar isso aqui editável. Então aqui eu uhum. tenho, ó, theme options, ó, aqui eu posso aumentar ou reduzir a largura de conteúdo, tá vendo? A content width. Aqui, ó, search icon. Posso ativar ou posso desativar o ícone de busca. Font style, aqui ele permite eu mudar, né, tipo de fonte. Só tem duas opções, mas ele deixa eu mudar. Tamanho da fonte do título. Ó, eu posso mudar por aqui. E ele poderia ter aqui customizações do rodapé. Tem temas que tem isso. E ele te dá os campos específicos. Então é bem provável que os blocos editáveis de cada componente rodapé, cabeçalho, fique aqui no item personalizar. Porque esse item aqui está sendo cada vez mais usado aqui no WordPress. Então, ó, posso botar uma imagem de fundo no tema.
Vou pegar essa imagem aqui. Olha que maravilha que fica. Tem muita gente que faz site assim, né? Tá lindo. Fica lindo, né? Ah, entendi. Mas aqui a gente pode usar, né? Ó, tá aplicado. Muito fácil fazer um site feio, né? Então a gente pode usar isso. O Widgets basicamente é isso, né? Então a gente tem plugins que trazem muitas coisas, assim. As coisas mais comuns, é bem provável que você ache algum plugin que cumpra a sua tarefa, né? Obviamente que assim, como aqui apareceu, ó, nem apareceu. Ah, tem que atualizar a página. Ó, apareceu assim. Daí o cliente vai falar, poxa, mas eu não queria componente assim, eu queria que o componente fosse menor. Tá tudo em inglês, eu preciso traduzir. Então tem todos esses pontos, né? Às vezes você vai instalar um plugin que não tem tradução para o seu idioma. Aí você vai precisar de um desenvolvedor para traduzir para você. Ou às vezes a aparência dele não te agradou. Você vai ter que customizar CSS para deixar ele na aparência que você quer. Porque ele não te dá essa opção de customização. Então tudo isso vai pesar, né? Quem estiver desenvolvendo vai ter que. Quem estiver criando aqui, trabalhando no painel, tem que saber usar os recursos, né? Não tem mágica, né? Beleza? Mas isso são os widgets. Esse tema não tem, mas outra posição padrão é aquela posição lateral. A gente estava trabalhando aqui mais cedo na Siteware. Esse aqui é o blog atual da Siteware, ele tem essa área lateral aqui, ó. Toda essa área lateral aqui é uma área de widgets. Então aqui eu posso editar, arrastando mais componentes, assim como a gente tem aqui. Basicamente ele vai ter uma outra área aqui chamada área lateral ou sidebar do blog e eu posso inserir e remover componentes. E aqui, ó, em cada coluna eu posso colocar o que eu quiser. Se eu quiser colocar comentários, menu, ó, eu quero repetir o menu principal aqui. Ele vai repetir. Então não tem limite de coisas que você vai colocando. É por isso que a gente vê que às vezes alguns sites têm problemas de performance, justamente porque quem está montando o site se empolga em colocar muita coisa, né? Porque na hora que o cara vai vir aqui... deixa eu pesquisar widgets. Quem está experimentando, cara, nossa, tem 9.000 plugins só que menciona alguma coisa de widget. O cara que está aqui sem planejamento e criando, montando a página, ele pode se perder aqui e colocar muitos recursos. Isso é muito crítico, né? Mas performance não é o tema de hoje, vamos adiante. Um outro componente, isso aqui já é uma coisa mais técnica, mas é muito usado também. São os Custom Post Types. Até para vocês entenderem o que significa isso. Em português, exatamente, são tipos de posts. Por padrão no WordPress, ele traz dois tipos de posts padrões, que são Post Type Posts e o Post Type Páginas, Pages. Então são os tipos de posts padrões. Os CPT são os tipos de posts customizados. Via código-fonte, você consegue criar outros tipos de posts. E via plugins também. Você consegue habilitar. Inclusive, tem plugins que já criam post types específicos. Por exemplo, quando eu instalo o WooCommerce, ele vai criar aqui para mim no painel vários post types. Por exemplo, ele vai criar produtos, ele vai criar pedidos, ele vai criar relatórios. Tudo que ele está usando lá basicamente são custom post types, que basicamente são seções de conteúdo diferentes dentro do WordPress que ele está organizando para a gente. Beleza? Para que ele serve basicamente? Para a gente criar novas seções no WordPress. Ele vai melhorar a organização no painel. Porque assim, também eu poderia usar, por exemplo, as páginas. Eu posso vir aqui e criar uma hierarquia. Então, por exemplo, essa página aqui eu posso chamar ela de sobre a empresa. Eu vou salvar, ok? Eu posso vir aqui agora e criar uma página nova. Vou chamar de história. História da nossa empresa. Aí aqui nos documentos eu posso ver aqui, ó, atributos da página, página ascendente, sobre a empresa. O que isso quer dizer? Essa página aqui agora é uma página filha de sobre a empresa. Aqui, ó, vocês podem ver que ela criou a hierarquia sobre a empresa, a história da nossa empresa. É muito comum, quem não conhece Custom Post Type, criar uma bagunça aqui. Porque aqui eu posso criar uma seção de produtos,
e depois cadastrar 50 produtos aqui dentro. O WordPress vai aceitar? Vai. Mas vai ficar uma bagunça. E eu não vou, assim, os usuários vão se perder aqui na hora de editar. Para isso eu posso vir aqui e criar um post type adicional. E aí eu vou melhorar aqui a organização do meu painel. Além disso, eu posso configurar modelos de página diferentes. Eu posso deixar um modelo de página pré-estabelecido, fixo para aquele post type que eu criei. Eu até criei um aqui de exemplo. Deixa eu vir aqui em plugins. Eu posso criar isso tanto usando um plugin que me permite criar isso, ou eu posso fazer via código-fonte, via customização, ok? Eu vou ativar aqui um plugin que eu já tinha deixado pré-instalado. Esse plugin aqui é o Custom Post Type User Interface. Basicamente o que ele faz, ó, painel administrativo para a criação de tipos de posts personalizados e taxonomias personalizadas. Já vou explicar o que é taxonomia logo mais. Eu vou ativar ele. Podem ver que apareceu aqui o item Minhas Galerias, estão vendo? Que eu já tinha criado. Então, como eu ativei o plugin, ele reativou aqui para mim as minhas galerias. O que é isso aqui? Nada mais é do que um Custom Post Type que eu criei aqui com esse nome para organizar esse conteúdo. Então, para ter o plugin ativado aqui ele vai me dizer, ó, tipos de post. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ver aqui, deixa eu colocar em ver tipos de post. Aqui ele tem, ó, tipos de post que eu criei, galeria, estão vendo? Só tem esse, porque eu não criei mais nenhum. O restante é padrão do WordPress. Então, se eu quiser criar um novo, eu posso vir aqui. Vou criar aqui, por exemplo, produtos. Aqui ele vai dando um exemplo, né, do que eu posso fazer. Produto. Vou preencher aqui com o padrão dele e vou adicionar. Fazendo bem rápido, né? Ó. Ele criou meus produtos, estão vendo? Tá aqui, basicamente foi criado, sem problema nenhum. E aí, claro, como que isso aqui vai funcionar? Basicamente ele vai usar o mesmo editor das páginas. Só que eu não vou ter aqui nenhum atributo de página. Ele vai ter só os recursos padrões do WordPress, que é o editor de blocos, status aqui, visibilidade, quanto que eu posso publicar, link permanente e a imagem destacada. Beleza? Só que permite eu fazer, customizar aqui e estender meu WordPress. É muito simples de usar. E deixa tudo mais organizado, dentro de um site que está crescendo. Então, por exemplo, aqui eu criei esse... Só para vocês verem como funciona, né? Ó, ele criou aqui essa hierarquia, eu defini lá na hora de criar, ó. Barra galeria, barra o slug, o nome do post que eu criei. Estão vendo? E aí está feita a página. Bem simples, né? Beleza? Depois disso a gente tem taxonomias. Taxonomias é meio que um paralelo aos Custom Post Types. Assim como eu tenho os tipos de posts padrões, posts e páginas, eu tenho as taxonomias padrões nos posts, que são as categorias e as tags que eu expliquei antes para vocês. Taxonomias nada mais é do que taxonomias customizadas que a gente pode criar. Então, por exemplo, como eu criei aqui um Custom Post Type chamado galerias, eu queria ter uma forma de classificar isso aqui. Eu queria, por exemplo, criar categorias ou cidades, que foi o que eu fiz aqui, ó. Estão vendo que aparece cidades? Foi o que eu fiz. Eu criei uma taxonomia customizada chamada cidades. Dessa forma, eu posso customizar. O que vai acontecer? Isso aqui vai gerar uma URL única também. Então, tá vendo? Ó? Criei aqui, ó, cidades. Ó. Aqui ele vai fazer uma página arquivo. Só tem uma cadastrada, só aparece uma. Mas aqui ele vai fazer uma página de arquivo para tudo que eu cadastrei nessa cidade. Então eu vou dar um outro exemplo aqui. Vamos criar uma outra galeria chamada aqui Centro de Floripa. Vou colocar aqui uma galeria de imagens aqui. De mídia, eu vou pegar essas duas imagens. Beleza. Publiquei. Mas faltou eu marcar a taxonomia. Documento. Estou vendo que está aparecendo aqui, ó, as cidades, estão vendo? Porque eu atribuí essa taxonomia a esse tipo de post. Marquei falando, mas eu também posso criar mais se eu quiser. Vou criar aqui à vontade, mas eu quero marcar essa mesma. Salvei.
Se eu vim aqui agora nessa URL, cidade Florianópolis, vou atualizar, ó, apareceu esse post, apareceu outro post, estão vendo? Eu criei aqui uma taxonomia para organizar meu conteúdo. Então, basicamente, taxonomia é o quê? Categorias e tags são taxonomias padrões, mas eu posso criar taxonomias específicas. É muito comum a gente usar isso em projetos que o cliente quer parametrizar o produto dele ainda mais. Por exemplo, você pega aqueles sites que são bem técnicos, que eles vendem coisas industriais. Então lá o produto tem vários atributos diferentes. Cada atributo, para a gente poder filtrar ou até criar páginas diferentes, né, como essa aqui de arquivo, eu vou criar, por exemplo, a temperatura do equipamento, vou criar uma taxonomia, tamanho, altura, peso. Então tudo eu posso colocar uma taxonomia para poder organizar esses conteúdos. Beleza? Então isso que são as taxonomias. Outro item bem importante aqui, outro recurso, são os links permanentes. Como eu mencionei, o WordPress é bem amigável para SEO. Então a configuração padrão dele já tem links permanentes. E a gente pode editar, como eu mostrei para vocês lá no conteúdo, que é o que está aqui, né? Ó, o slug do URL, se eu mudar aqui, vai mudar lá. Ó. Eu vou colocar Floripa e SC. Vou atualizar. E vou abrir aqui o link agora, ó, já atualizou. Já está como centro fluido para SC, beleza? E aqui no painel, eu tenho aqui a aba configurações e eu tenho aqui, ó, links permanentes. Aqui eu posso definir o padrão do WordPress, como que ele vai trabalhar com isso. Por padrão ele vai trazer sempre isso aqui, nome do post, que é sempre o endereço do site barra o nome do post, ou o nome da página, ele vai pegar isso por padrão. Mas eu posso customizar, né? Se eu quiser colocar aqui, ó, fiz do meu jeito, para teimar com... Vou salvar. O que vai acontecer? Essa regra aqui vale para os posts, tá? Então na hora que eu navegar aqui no blog, eu mudei o padrão. Então olha o que aconteceu, ó. Site barra fiz do meu jeito barra o slug do post. Para páginas ele vai sempre pegar só o slug. Se eu quiser customizar, por exemplo, ali para o caso das galerias, eu já defini na hora que eu criei esse CPT. Ó, ele sempre vai, tá pegando, fiz do meu jeito, que eu coloquei lá no padrão, barra galeria, que é o que eu deixei padrão no meu CPT, barra o meu slug. Então, se eu quiser editar esses caminhos anteriores aqui, eu vou ter que sempre vir aqui nos links permanentes e mudar isso aqui, né? O legal é deixar sempre como nome do post. Só uma pergunta, Lucas. Sim. Se a gente, tipo, arrumou ali o slug e tal, e depois que publicou, se ficar alterando, pode afetar SEO, indexação, essas coisas assim? Pode afetar. O que acontece, né? Deixa eu pegar o caso de um... Vou pegar aqui o nosso blog. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar esse post que já é velhinho. Esse post, ele tá com esse padrão de URL, ó. Barra blog, barra LGPD. O que acontece? Eu vim aqui, dou um cache 2 pontos, como eu estou no Chrome, ele vai mostrar aqui, ó. Esse é o cache do Google para essa página. Ele é um cache gravado no dia 10 de dezembro. O que isso quer dizer? Essa página já está indexada no Google com esse endereço. Se eu vir aqui e alterar o slug dele, e não fizer o redirecionamento para o slug novo, na hora que alguém chegar nessa página, e como já está linkada no Google, isso vai acontecer, eu vou mostrar para o usuário um erro 404. Isso pode fazer com que eu perca todo o índice que eu ganhei nessas páginas que foram impactadas nessa alteração. Por exemplo, se eu vim aqui fazer uma alteração desse tipo de colocar uma coisa na frente, sem fazer o redirect, vai dar um problema gigantesco, né? Porque imagina se eu tenho aqui no blog. Vamos pegar um exemplo aqui. A gente vai fazer isso na IOG, provavelmente no ano que vem, que a gente vai mudar a estrutura do blog, talvez a gente mude o URL. A gente tem aqui dentro do blog 830 resultados indexados. Se eu venho aqui e mudo, agora não é mais barra blog, agora é barra portal. Se eu não for lá tecnicamente criar um redirecionamento para mandar tudo que era barra blog para barra portal, eu vou perder todos esses links indexados. Então isso aqui é algo bem crítico de mexer. O ideal é você faz esse setup aqui no começo do projeto
e depois não mexe mais, né? Mantém como tá. Beleza? E aqui ele permite também opcionalmente a gente configurar a base de categorias e tags, que são taxonomias específicas. Assim como eu defini lá que a URL de cidades era barra cidade, aqui eu também posso mudar. Então, por exemplo, ó, aqui no nosso blog, eu tenho aqui, ó, a URL base de categoria é barra category, tá vendo? Eu posso vir aqui e colocar cat. Vou salvar. Olha o que vai acontecer. Deixa eu recarregar aqui. Agora é barra cat, tá vendo? Não mais barra category. Porque eu editei aqui na minha base de categoria. Beleza? Então esses são os links permanentes. Agora vamos para as partes mais legais, que são os plugins e temas. Os plugins, hoje no WordPress são mais de 57 mil plugins gratuitos ativos, dados aqui desse mês mesmo que eu capturei lá na biblioteca do WordPress. Isso dá aqui uma vantagem para o WordPress, porque você tem muitos recursos. Vocês viram que eu busquei lá por widget e apareceu 9 mil resultados. Obviamente que não é tudo que estava aderente à minha busca, mas tem muita coisa, então abre os olhos de muita gente, né? Você pode colocar recursos no site sem muito esforço, né? Basicamente os plugins permitem a gente adicionar novos recursos, como eu fiz o teste lá de colocar um widget de tempo, por exemplo, né? Ou ainda adicionar recursos num próprio plugin. Por exemplo, a gente tem o plugin do e-commerce que transforma o WordPress num e-commerce. É um plugin gigante, né? Então, assim, um plugin pode ser uma coisa extremamente complexa, mas pode ser uma coisa extremamente simples. Eu posso criar um plugin para deixar o site se transformar numa loja virtual como e-commerce, mas eu posso criar um plugin, por exemplo, para fazer os links externos abrir nova aba, que é extremamente simples. Vai ser um plugin com 2 linhas de código e resolver o meu problema. Enquanto que o plugin do e-commerce tem, sei lá, deve ter mais de 1000 arquivos com milhões de linhas de código agregadas lá dentro. Então, é bem diferente, né? Eu posso fazer muitas coisas aqui. Ele pode trazer personalizações de recursos funcionais no site ou visuais. Eu posso ter coisas que só vão afetar o código-fonte, que não vai modificar nenhuma aparência. Ou eu posso colocar, por exemplo, eu vou criar um plugin que muda a cara do meu menu, por exemplo. Eu posso fazer isso? Consigo. Tem plugins, por exemplo, de mega menu, que são aqueles menus como tem aqui no nosso blog da IOG. Ah não, perdão, está desativado isso aqui, não está aqui não. Isso tem no Brasil Posts, há muito tempo atrás a gente fez isso. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho... Isso aqui é um mega menu, né? Então tem plugins que ativam esse mega menu, permite a gente configurar isso aqui. Então é um plugin que vai ter recursos aqui visuais também, não só funcionais. E outra coisa que os plugins nos permitem é adicionar funções específicas, customizações, sem alterar o código-fonte do tema. Então eu incluo coisas adicionalmente e ficam independentes. Por que eu faço isso? Vamos dar um exemplo, né? Digamos que a gente... eu quero fazer aqui uma modificação para que esse bloco aqui de deixar um comentário no WordPress, no post, tenha mais campos, por exemplo. Se eu fizer essa customização no meu tema, na hora que eu trocar de tema eu perdi essa customização. Se eu fizer essa customização num plugin, eu posso trocar de tema e vai continuar funcionando. Então essa é a diferença. Por exemplo, aqui um exemplo de coisa que a gente fez que ficou no tema. Eu coloquei aqui esse widget de tempo nessa área de widget do tema. Se eu trocar de tema, isso aqui vai sumir, porque o outro tema que eu ativar vai ter uma outra área de widget. Daí muda por completo. Beleza? Então ele permite a gente fazer isso. Eu vou fazer um teste para vocês aqui, um teste de um plugin que é muito útil. Eu vou vir aqui em páginas, eu acho que ele não está ativado ainda.
Eu vou vir aqui, deixa eu ver se ele está instalado já. Não está. É um plugin que permite o quê? Permite eu duplicar uma página. É muito usado. Talvez aqui quem está trabalhando com suporte aí no dia a dia já usa ele bastante. Mas o Yoast Duplicate é o melhor plugin que tem para isso hoje. O que ele faz? Ele copia qualquer tipo de post ou ele fala qualquer tipo de post por conta dos posts customizados também. Então eu vou vir aqui e vou instalar ele. Está instalado. Viram como é fácil, né? Eu busquei o nome do plugin que eu queria, aqui dentro mesmo, e vou ativar agora. Aqui dentro, né? Até vale a pena mencionar, essa função de adicionar novo e buscar plugins, isso aqui ele está buscando aqui no diretório de plugins oficial. Então eu vou até abrir aqui ó, nessa aba. Então aqui ó, são 57.979 plugins. Todos os plugins aqui são gratuitos. E aí a gente tem, claro, tem até alguns posts no nosso blog que indicam a melhor forma de você avaliar um plugin. Então, por exemplo, vou pegar esse plugin aqui. Como é que eu vou avaliar a reputação dele, né? Eu preciso ver quando que ele foi atualizado, se a atualização dele está recente, se ele foi testado com as últimas versões do WordPress, no caso aqui foi, né? Está testado com a versão 5.6. Se ele é compatível com qual versão do WordPress aqui. Quantidade de instalações que tem. Então, assim, se eu instalar no meu site, estou entrando na estatística de que esse plugin está sendo usado por mais um site. E você tem aqui as avaliações. Você consegue ver aqui como que a comunidade está classificando esse plugin. Ainda tem aqui o menu de suporte, que todo plugin que está gratuito aqui, ele cria automaticamente essa área de suporte. Então aqui você consegue ver se tem muitos tópicos de suporte abertos sem resolução. Aqui a gente já vê que não, né? Ó. Tem tópicos em aberto, mas aqui tem tópicos concluídos. Então é um plugin que está relativamente ativo. Tem coisas que a gente pega que está bem abandonado. E aí você acaba desclassificando, né? Como foi aquele caso que eu fui pegar aqui um plugin de tempo, né? Deixa eu voltar lá. Eu vou vir aqui, ó. Tempo. Deixa eu ver o que apareceu. Previsão do tempo. Olha esse plugin aqui, ó. Última atualização, 6 anos atrás. Tem uma estrelinha só. Só tem 200 instalações ativas. Aí você vai olhar. Vou instalar esse plugin no meu site. Ele já diz aqui, ó, atenção, esse plugin não foi testado com a versão do WordPress. Esse é outro recurso interessante. Porque quando eu estou vendo o plugin aqui dentro do meu painel, ele já faz essa verificação para mim. Se é compatível com a minha versão ou não. Isso é bem interessante. Mas aqui já nos dá aqui uma ideia. Putz, esse plugin aqui talvez é melhor não usar. Porque pode ser problemas. Pode ter problemas de incompatibilidade, pode ter problemas de segurança. Então é melhor realmente não utilizar. Existe também a função de eu enviar um plugin. Aqui eu clico em enviar, eu vou ter que anexar um arquivo no meu computador. Quando que a gente faz isso? Quando eu compro um plugin pago, por exemplo, ele não vai estar na biblioteca para instalar por aqui. Eu posso anexar o arquivo que eu comprei e o desenvolvedor me entregou a instalação. Ou quando eu faço um plugin sob medida e quero publicar ele aqui dentro do site em produção. Eu posso subir ele por aqui. Beleza? Só voltando, então, eu tinha instalado o plugin Yoast. Que é esse aqui, ó. Tá exibindo um alerta, eu vou fechar ele aqui. Como é que eu posso usar ele? Eu vou vir aqui em páginas. Ele habilita para mim essa função aqui, ó, clonar. Estão vendo? Então o que acontece? Com isso aqui eu consigo duplicar as páginas. Imagina que eu criei uma página com um editor de blocos, toda customizada, e eu quero criar outra página similar, de um outro produto. Às vezes é mais fácil instalar esse plugin e clonar do que eu criar uma página vazia e criar todos os blocos de novo. Vai dar um baita trabalho. Então esse plugin é muito útil. Então é só um exemplo de um plugin, ó, vou clicar para mostrar ele em funcionamento. Ó, ele gerou uma cópia da página em rascunho, tá vendo? Blog rascunho. Então é só um exemplo de que um plugin pode fazer. Esse plugin aqui ele me dá uma funcionalidade nova só no painel, não afeta nada o usuário final que está navegando no site, para um recurso útil para a gente. Beleza? Por último aqui, vou falar um pouquinho dos temas, né? Qual que é a função do tema. Basicamente, a função do tema no WordPress é definir o layout do front-end. Quando eu falo front-end,
Isso aqui é o painel, é o back-end, isso aqui é o front-end, é o que os usuários estão enxergando, é a visão do usuário. Então, o tema, basicamente, ele define meu layout. Então, além de definir o layout, ele vai me dar modelos de página diferentes. Tem plugins tem temas, perdão, que trazem lá modelos de página com diferentes aplicações. Isso é muito comum, ainda mais nos temas pagos, que trazem lá um monte de coisas para você utilizar. Ele também define os padrões visuais como cores, fontes, ícones que ele usa, botões. Tudo isso é função do tema definir. E ele também vai permitir customizações naquela função personalizar. Deixa eu mostrar na prática para vocês. Então, esse tema que eu estou usando aqui, a gente já tinha brincado aqui um pouquinho. Ele tem aqui alguns recursos. Então, agora a gente brincou aqui com o tamanho, com a fonte, mas também tem aqui algumas coisas. A imagem de fundo, eu coloquei essa imagem horrível, eu posso remover, já ficou bem melhor. E ele vai me dar aqui, esse tema me dá opções de cores. Ó, a cor principal é essa, eu posso mudar. Vou colocar essa aqui. Vou colocar uma cor de fundo também, ó. Ele já vai aplicar automaticamente, estão vendo? O bacana desse recurso personalizar é que, se o tema permite funções aqui, a gente já consegue testar na prática como vai ficar essas modificações. Beleza? E cada tema vai trazer mais ou menos opções aqui. Beleza? Então, também posso subir a logo por aqui, né? Então, tudo permite ele permite todas as opções por aqui. Deixa eu salvar assim e vou testar para vocês outros temas. Assim como os plugins, a gente também tem uma infinidade de temas para a gente utilizar. Eu já tenho aqui o tema que vem por padrão instalado no WordPress é esse aqui, ó, 2020. Na verdade, o WordPress, a cada versão nova que ele lança um tema novo. Então, o tema mais atual hoje é o 2021, que é o 2021. Então, mas esse WordPress aqui está com essa versão 2020. Se eu vir aqui, eu posso ou ativar esse tema ou ver ao vivo. Se eu ver ao vivo, o que ele vai fazer? Ele vai simular para mim como é esse tema. Então, ó, ele vai mostrar o meu conteúdo do site, ó, com esse tema. Estão vendo? Esse tema aqui é o tema que está no nosso wiki. Não sei se vocês reconheceram um pouquinho ele. E aí, claro, eu posso... Vocês estão vendo que aqui já apareceu outras opções, né? Ó, modelo de cobertura é algo que não tinha lá. Transparência. Então cada tema vai ter aqui um recurso diferente. E aí, claro, eu posso só simular ou eu posso ativar esse tema efetivamente. Se eu quiser colocar um tema novo, é igual aos plugins. Eu vou vir aqui em adicionar novo e vou, por exemplo, ó, aqui tem uma infinidade de temas que a gente pode usar. E aí, claro, a gente tem que avaliar da mesma forma que os plugins. Se esse tema está atualizado, se ele é compatível com as coisas que eu preciso. Por exemplo, não adianta eu pegar um tema extremamente básico para usar no e-commerce. E aí pode ser que esse tema não tenha suporte ao e-commerce, né? Ao plugin. E aí algumas páginas vão ficar com um aspecto um pouquinho ruim. Mas, por exemplo, eu vou pegar esse tema, vou pegar um outro tema qualquer aqui para a gente testar. Deixa eu pegar esse aqui mesmo, vou instalar esse VW Corporate Business. Vou ativar ele. Alguns temas, ó, trazem isso aqui, ó. Que bom que você escolheu iniciar. Alguns criam passo a passo. Isso aqui varia de tema para tema, tá? Mas uma vez que eu ativei, já está aplicado. Olha o que vai acontecer com o meu site. Mudou por completo a aparência, estão vendo? Mas o conteúdo, a página que eu diagramei no meu Gutenberg é a mesma. E ele manteve aqui minhas colunas de rodapé. Beleza. Quer dizer que não era recurso do tema, era padrão do WordPress. Então vamos ver aqui em widgets. Vamos ver se tem diferença. Olha que agora ele habilitou a barra lateral do blog, barra lateral da página, estão vendo? Por quê? São áreas de widget que são próprias desse próprio tema. Então esse tema aqui ele tem mais componentes. Então, ó, deixa eu botar aqui uma questão de categorias no blog. E vamos ver como ficou a cara do blog dele agora. Ó, esse blog tem sidebar e eu já coloquei esse componente aqui, estão vendo? Então já mudou por completo, eu já tenho mais recursos com esse tema. Vamos ver aqui no personalizar o tema.
Ó, estão vendo que tem, já é bem diferente, né? Porque isso aqui já é específico desse tema. Aqui ele permite eu mudar até fontes, né? Posso aqui escolher várias fontes diferentes, né? Por algum motivo não está aplicando ainda, mas enfim, basicamente é isso. Só para vocês, vamos ver se esse tema tem também modelos de página, que isso pode ser um detalhe interessante para vocês verem como é que funciona. Que aquele outro tema era muito básico. Como eu estou com outro tema, eu vou ter aqui outros modelos de página. Que no caso aqui não tem nada. Quebrei a cara, fui mostrar para vocês, mas não tem nenhum modelo diferente nesse tema. Tem até menos, né? Então isso varia de tema para tema. Beleza, pessoal? Beleza. Não sei se foi muito básico para vocês, se conseguiram absorver bastante como funciona o geral do WordPress, né? Eu achei bem legal. Eu acho que quem quiser ver mais tem a primeira aula do curso da Dinário, né? Que ela mostra como é que funciona no tema nativo do WordPress, que é bem legal também. Uhum. Bacana. Uma outra coisa legal sobre tema é o tal do assunto tema filho. Por que serve o tema filho? O tema filho basicamente isso é uma questão técnica, mas para a gente que lida aqui com sites customizados de clientes é importante a gente saber. Uma vez que eu instalei aqui um plugin ou um tema do WordPress, que seja um tema público ou comprado, que não seja próprio, né? Qualquer coisa que seja de outro desenvolvedor, o ideal é eu nunca mexer no código-fonte dele. Então vou dar um exemplo. Esse tema aqui ele mostra o menu com essa barrinha aqui. Eu quero remover essa barrinha, não gostei dela, quero tirar essa sombra que aparece. Se eu vir aqui editar o próprio código-fonte do tema para fazer isso, vai funcionar. Eu vou lá e modifico isso. Perfeito. Só que o que vai acontecer? Na hora que eu vim aqui em plugins, na verdade no caso tema, né? Vou vir aqui em atualizações do WordPress. Aqui ele tem, todos esses temas aqui tem atualizações a serem feitas, estão vendo? Claro que para mim só importa o tema que eu estou usando, mas vamos dizer que a gente está usando o tema Astra. Eu estou na versão 2.61 e tem a versão 2.62. Digamos que eu mexi na configuração dele direto no código-fonte. Na hora que eu vim aqui atualizar esse tema, que é altamente recomendado fazer isso, se eu fiz uma mudança no core do tema, que é o que a gente chama, essa mudança pode ser sobrescrita. Quando eu falo que pode ser sobrescrita, é porque o código-fonte dos temas e plugins tem vários arquivos. Então, pode ser que uma mudança que eu mexi não foi afetada naquele momento. Mas pode ser que se aquele arquivo que eu alterei foi alterado e vai ser atualizado, aí eu vou perder a modificação que eu fiz. Aí é por isso que a gente usa o tema filho. O que o tema filho faz? Basicamente, você cria um tema vazio que é vinculado ao tema que você quer usar, ao tema principal. Então a gente usa isso muito na Yogi. Deixa eu até pegar aqui o nosso site para vocês verem. Então aqui vou no site da Yogi, aparência temas. Olha só o que a gente tem aqui, A gente tem o tema Jupyter e tem aqui o Jupyter Child Theme, que é o tema filho. Basicamente, o tema filho ele tem só as customizações que a gente fez. Então, o que acontece? A gente pode atualizar o tema pai à vontade, que a gente não vai perder nenhuma customização que a gente fez no tema filho. Obviamente que, se alguma coisa que a gente fez de customização dependia de algum código do tema pai, isso pode parar de funcionar. Tudo é dependente. Mas aqui, pelo menos, eu garanto que as mudanças que eu fiz eu não vou perder a nível de código-fonte. Isso é muito comum acontecer, né? A pessoa vai lá, mexe um monte no código-fonte, de repente roda a atualização e, puf, apagou tudo que ele fez. A mesma coisa em plugins. Eu quero mudar o comportamento de um plugin. Se eu vou lá e mexo no core do plugin, se eu atualizar ele depois, ele pode perder o que eu fiz. E aí, para isso, a gente pode fazer também o que a gente chama de plugins add-ons, que são plugins que funcionam como um tema filho. Ele vai sobrescrever funções em cima de um plugin existente. É muito comum, por exemplo,
ter plugins add-ons, o Commerce, por exemplo. O Commerce ele é um plugin que transforma o site em loja virtual. Você tem vários plugins add-ons, que são os plugins de frete, de pagamentos, que são plugins que dependem do Commerce estar instalado. Não faz sentido eu vir instalar, por exemplo, eu vou vir aqui instalar o Commerce PagSeguro. Vou pegar aqui, por exemplo. Ó, Cláudio Sanches PagSeguro for Commerce. Eu vou instalar esse plugin aqui, nesse site. Eu vou ativar ele. Beleza. Instalei, mas ele já disse aqui, ó. Esse plugin depende da última versão do Commerce para funcionar. Por quê? Eu instalei aqui, ele não serve para nada. Enquanto eu não instalar o Commerce, não vai servir para nada esse plugin. Porque é uma extensão. Beleza? Mas basicamente é isso, pessoal.